Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Proletariado Vencedor. E no vídeo de hoje, um vídeo muito bacana, onde a gente vai dar início a uma nova playlist aqui no canal, onde a gente vai trabalhar especificamente com as queries select. Neste primeiro vídeo, a gente vai entender o que o select faz, para que ele serve e como funciona a estrutura de um select. E teremos na sequência vários outros vídeos destrinchando essa query muito importante para análise de dados e eu diria que uma das queries mais importantes da linguagem SQL. Vem comigo. Já estou aqui com o meu Workbench aberto, na minha conexão que a gente já conhece. Para que serve o select, pessoal? O select é uma query utilizada para mostrar para a gente dados, tá? Quando a gente está falando da forma gráfica, pelo menos, de uma interface gráfica ou de uma interface de linha de comando. Ela vai na nossa base de dados, seleciona esses dados, daí a palavra select, e uma vez que esses dados estão selecionados, ele retorna eles para mim em uma lista, em uma tabela de retorno. Vamos entender como ela funciona. Você já está acostumado a escrever a query select asterisco from e o nome da tabela. Nesse caso, a gente vai utilizar a tabela filho do nosso banco aqui DB Família, tá? Vou garantir antes de executar meu select que eu estou usando o banco, né? Use DB Família. Vou executar aqui o meu use. Executei, deu verdinho embaixo, você já pode dar uma análise nisso. Lembrando que uma vez executado o comando, uma query SQL, ela é como se fosse uma ordem para o meu servidor, logo eu não preciso mais dele, ele já foi atendido. Se eu executar esse select, a gente sabe que retorna para a gente os dados que eu tenho de filhos, né? Nesse caso eu não tenho nenhum dado, vou cadastrar aqui alguns filhos para a gente e vou fazer um corte nesse momento. Prontinho, pessoal, já tenho aqui alguns filhos cadastrados, cadastrei 3 aqui para o nosso exemplo, e vamos entender o nosso select. Select, se a gente for traduzir aqui para um português, seria selecione. O asterisco é um caractere especial que a gente estava utilizando que representa todas as colunas. Então, a gente pode falar assim, ó, select, ou seja, selecione todas as colunas da tabela TB filho. Esse from pode ser da, tá? Da tabela, e aí na sequência a gente coloca o nome da tabela. A gente então sabe que esse asterisco representa todas as colunas. Então você já deve perceber que eu posso escolher quais colunas eu quero mostrar, né? Então a primeira coisa que a gente pode modificar nesse select é substituir esse asterisco. Normalmente a gente não utiliza, tá? Asterisco a gente só utiliza em casos de teste ou em casos muito específicos, porque ele exige um certo processamento, já que ele vai trazer todas as colunas de uma tabela. Quando a gente fala de análise de dados ou de trazer dados para uso dentro do meu sistema, eu tenho que trazer somente os dados que eu preciso. Se tem algum dado desnecessário, eu não preciso. Por exemplo, eu quero trazer o nome e quero trazer a data de nascimento. Não quero o ID e não quero os IDs do pai nem o ID da mãe. Então a primeira coisa que eu faria para reescrever select seria isso aqui, ó. Select. Vou dizer agora quais colunas da tabela que eu quero. Eu quero a coluna, olha só, coluna nome e a coluna DT nascimento. Então nome e DT nascimento. E o resto permanece igual. De qual tabela? From TB filho. Então eu quero selecionar os dados da tabela filho nas colunas nome e data de nascimento. Então eu quero selecionar a coluna nome, a coluna data de nascimento da tabela filho. Vamos ver se isso funciona. E tá lá. Agora eu tenho nome e tenho data de nascimento, tá? Então essa é a primeira modificação que a gente tem que entender sobre o select. Escolher quais colunas da tabela eu quero. E os nomes que eu coloco aqui entre a palavra select e a palavra from são exatamente os nomes das colunas que eu tenho dentro dessa tabela. Se a palavra que eu colocar aqui
não corresponder a uma coluna da tabela, a minha query vai dar errado. Vamos supor que eu escrevi nome errado, eu escrevi name. Ele já vai me dar um erro dizendo que ele não encontrou aqui a coluna name, olha só. Ele vai colocar aqui unknown column name in field list, ou seja, coluna nome desconhecida em lista de campos. Lista de campos seria a lista das nossas colunas. Não existe, tá? Então os nomes têm que corresponder, certo? Então a primeira modificação que a gente precisa saber é essa. Mas preste atenção no seguinte. O nome aqui das colunas são exatamente os nomes do meu create. Se eu fizer um describe aqui na tabela, eu vou ver que as colunas estão exatamente assim, ó. Describe tb filho. A gente pode perceber que o meu select retornou exatamente os nomes aqui, ó, dt nascimento e nome. Olha só, dt nascimento e nome. Existem ocasiões que os nomes das colunas originais não serão legais, não serão interessantes. Por exemplo, se for um relatório onde eu quero saber quais são os filhos que eu tenho cadastrados, eu vou imprimir, gerar um PDF, enfim, vou usar esses dados em uma outra coisa, numa reunião, por exemplo. A pessoa que vai receber esses dados, ela não sabe que esse nome aqui significa filho, por exemplo. E que esse dt nascimento, esse dt pode ser qualquer coisa, pode ser uma sigla qualquer, tá? Então eu tenho como escolher o nome que vai aparecer aqui no meu resultado. A isso a gente dá o nome de alias, tá? Ou apelidos. Então como que a gente faria isso? Eu posso colocar na frente do nome da coluna a palavrinha reservada as e dizer que eu quero que ao invés de mostrar o nome, eu quero que ele mostre agora filho. E ao invés de mostrar dt nascimento, eu vou colocar um as data nascimento, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apelidando o nome das colunas no resultado final. É um apelido apenas para a amostragem do resultado. Vamos executar. Perceba que agora o nome da coluna virou filho e a data de nascimento virou data de nascimento, onde estava dt. Isso aqui não modifica os nomes reais da tabela, tá? Ele só modifica o nome que aparece no resultado da minha execução select, da minha query select. É apenas um resultado que vai facilitar a minha interpretação se isso aqui for um relatório, por exemplo, tá? Inclusive a gente pode organizar melhor o select a partir de agora dessa forma aqui. Colocando select, depois os campos um abaixo do outro, e após o nome das colunas colocar o meu from, tá? É apenas aqui uma organização. Então eu tenho que selecione os dados da coluna nome, chame essa coluna de filho, os dados da dt nascimento, chame essa coluna de data nascimento, da tabela filho. É a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o select. Outra coisa que a gente tem que entender sobre o select é que aqui eu estou usando o use, né? Mas tem como fazer essas query selects das databases sem necessariamente utilizar o use, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo. Isso aqui é o básico, tá? É o básico do básico que a gente precisa saber. Substituir o asterisco pelos nomes das colunas e modificar o nome da coluna para o que eu quiser. É isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai aprender como funciona melhor essa estrutura do select. Até a próxima!